Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Vamos embora para falar muito, né, do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu quero começar com a questão política, né? O presidente Augusto Melo, a cada dia que passa, perde mais força política no clube. As contas reprovadas, né, fazem com que haja uma pressão para que o Augusto Melo renuncie, né, não precise nem de ser levado, né, a uma votação, né, por afastamento, né, por impeachment, né, em votação no Conselho, e muitos estão até aguardando isso, que o Augusto renuncie por conta, né, de investigação. Hoje ele é investigado, enfim, ninguém vai dizer que ele tem culpa ou não, mas é investigado. Tem a questão das contas reprovadas e ele pode sair. Se ele sair, a matemática é a seguinte: Osmar Stabile, o vice, assume, vai ficar por um período até que seja marcada, né, uma Assembleia Geral. Digo depois, se ele sair realmente, né, no sentido de ou os sócios tirarem o Augusto no voto, porque se for pelo processo de impeachment, ele vai ter que perder no voto no Conselho e na Assembleia Geral dos Sócios. Mas se renunciar, né, e deixar o cargo, ser afastado, né, por motivo de reprovação das contas, aí o Osmar Stabile assume, fica um período. Quando tiver novas eleições, o próprio Osmar Stabile pode concorrer, o vice-presidente do Corinthians, e deve concorrer com um nome aí jovem, um nome que ainda, né, não figura, né, na história do Corinthians, pelo menos do conhecimento dos torcedores, tá? Não há nenhuma chance de renovação e transparência, alguém, né, que já comandou o clube voltar, né, a ser presidente do Corinthians, caso Augusto Melo deixe o clube. Isso não vai acontecer, tá? Eles estão vendo, já tem grupos sendo criados, né, com nomes aí novos, né, para que venha trazer uma nova cara ao Corinthians. É claro que vão concorrer também com Osmar Stabile, provavelmente, tá? Deixa o like aqui, se inscreva no canal e me fala o que você acha disso tudo. Seguindo aqui, falando do Esporte Clube Corinthians Paulista, Coronado vai ser titular do Corinthians com o técnico Dorival Júnior a partir desta rodada. Enfim, o que você, né, tem pensado sobre o Coronado? O que eu sei e o que eu fui apurar: o Dorival Júnior está com muita boa vontade em relação ao Coronado, e me falaram que é questão de tempo, e claro, vai depender do Coronado, para ele começar a ganhar espaços, né, ganhar espaço no Corinthians até virar titular. O Dorival Júnior teve uma conversa tete a tete com o Coronado, falou que quer utilizá-lo, né, falou aonde ele prefere jogar, né, o que está acontecendo com ele, para ele não ter ainda, né, vingado com a camisa do Corinthians. Ganhou uma moral, né, depois do gol de cobertura no jogo contra o Inter, aproveitando a primeira oportunidade, e o Dorival está com muita boa vontade em relação ao Coronado. Ele tem gostado do Coronado nos treinos e, claro, ele está esperando mais intensidade, um trabalho físico. Enfim, o Dorival Júnior vai trabalhar a questão Coronado para que ele possa, no futuro bem próximo, ser titular do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Pelo menos é a vontade, o desejo, é o que o Dorival almeja, projeta para o Coronado. É claro que vai depender também, né, do próprio jogador dar resposta em campo, e principalmente nos treinos, e principalmente na intensidade na questão física, tá? Mas o Dorival tá com os olhos realmente assim, cheios, né, abertos em relação a Igor Coronado. Vamos aguardar. Deixa o like aqui, comente aqui embaixo, vamos seguir falando do Coringão. Existe alguma coisa em relação a Roger Guedes e Corinthians? Ontem o André Hernan trouxe uma informação importante, que existe uma dívida, né, do Roger Guedes, né, do Corinthians com o Roger Guedes, e a situação, né, é a seguinte, né, o Roger Guedes, enfim, muita gente fala que processou o Corinthians por dívidas, né, para receber o que o Corinthians lhe deve, mas a situação é que já existe um acerto hoje, tá? Para que o Corinthians pague o Roger Guedes. Já tem um acordo, tá? Que está sendo aí processado já, e falta aí uma mera formalização para que isso seja assinado e o Roger Guedes
tem aí, né, direito a receber o que o Corinthians lhe deve. Ele entrou com uma ação realmente na justiça, né, processando, né, o Corinthians, mas tem um acordo prévio com o Corinthians, tá? Vai ser pago via CBF na CRND, que é a Câmara Nacional de Resolução, né, de Disputas, que é uma câmara de acordo, né, que existe na CBF. Você vai lá, faz o acordo, o jogador dá ok, tudo certo. Isso está encaminhado, tá? Para que o Roger Guedes receba via CBF, mas ele processou sim o clube, tá? Além de deixar o clube numa semifinal de Copa do Brasil. O Corinthians fez de tudo para tentar adiantar e resolver e colocar o Roger Guedes, né, na lista de prioridades daqueles que vão receber, né, daqueles que o Corinthians deve. O Roger Guedes está numa lista de prioridades, foi isso que eu apurei. Por quê? O Corinthians tem o sonho de contar com o retorno do Roger Guedes no clube. Para isso, né, ele precisa decidir voltar ao futebol brasileiro. O Corinthians está sempre dando uma paquerada lá com o empresário do Roger Guedes, o Paulo Pitombeira, né, para saber aí, ele quer voltar, ele quer, qual é o futuro, enfim. Então o Corinthians não quer ter nenhuma pendência com o Roger Guedes, quer manter uma relação ótima com ele, para quando ele voltar ao futebol brasileiro, ele priorizar o Corinthians. Ele disse que vai priorizar já, eu já tinha apurado isso do lado do Roger Guedes. A questão o Corinthians também não está devendo nada para manter, né, as portas abertas e ter aí o Roger Guedes, né, de volta um dia, enfim, e com as contas em dia também, né, sem nenhuma dívida com o jogador. Comenta aqui embaixo e deixe o seu like. Tudo ficou nas costas, ou vai ficar nas costas do Dorival Júnior, claro, junto com o Fabinho Soldado, mas o Corinthians mudou a estratégia no mercado da bola e principalmente na próxima janela, nos reforços, né, que devem chegar no meio do ano. A diretoria do Corinthians, que até uma semana atrás, até 10 dias atrás, com Pedro Silveira, prometia 3 medalhões para o Fabinho Soldado no meio do ano, né, para o técnico do Corinthians no meio do ano. A estratégia mudou, pelo menos no discurso, nos bastidores, o que, né, as fontes têm soltado e divulgado para nós, jornalistas, aqueles que apuram, é que o Corinthians vai fazer contratações mais modestas, pontuais, de jogadores que estejam livres no mercado, tipo o Oxilere, se não estiver livre, né, está ali encostado, com um contrato no fim, para que o Corinthians não gaste muito, né? Por que mudou a estratégia? Ou isso aí não passa de um discurso pronto, né, de uma coisa assim meio que combinada para que não venha escandalizar agora, falar em grandes reforços, já que teve uma dívida absurda aí de 820 milhões no primeiro ano de mandato do Augusto Melo, que o Corinthians é muito imprevisível, né, tá devendo, daqui a pouco anuncia um craque da Europa. Foi assim com o Memphis. Tudo bem que teve ajuda aí do patrocinador, mas o discurso agora é esse, tá? De reforços mais modestos e estratégias pontuais no mercado. E o Corinthians conta com o Dorival Júnior. A cúpula alvinegra pediu para que o Dorival faça uma avaliação no elenco, veja as posições que precise contratar, e mais do que isso, olha como está nas costas dele, a diretoria aguarda que o Dorival faça, né, algumas sugestões, indicações de jogadores que o Corinthians possa negociar, que estejam livres no mercado, ou que sejam fáceis de rescisão, ou que sejam baratos do mercado. Então, está nas costas do Dorival agora para que ele resolva tudo isso. Que ele vá no mercado, ache esses jogadores, que ele possa já até ter algum jogador que se encaixe nesse perfil, para que a diretoria vá para cima e faça a contratação. Então, a questão medalhões, craques que poderiam chegar no meio do ano, deu uma esfriada com a saída do Pedro Silveira, né, que era o diretor financeiro do Corinthians, e agora fica essa dúvida, né, se o Corinthians vai contratar grandes jogadores ou não no meio do ano, mas tudo indica, por enquanto, a promessa agora, no mês de maio, é de reforços modestos, pontuais, que o Corinthians venha pagar só salários, enfim, que estejam livres no mercado, ou que esteja em situação mais fácil de rescisão, tá certo? É isso aí. Eu já tinha falado, né, que o Fabinho já está de olho e conversado com jogadores desse nível. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Hoje tem pós-jogo